Olá! Primeiramente, eu gostaria de agradecer a 11ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, que traz como eixo temático Educação, Sociedade e Cidadania, pela oportunidade de poder falar de um tema tão relevante como a educação de jovens e adultos. Eu sou Andréia Pereira Cândido Scarsanella, sou orientadora educacional do Centro de Educação de Jovens e Adultos de Araranguá, Santa Catarina, Brasil. E o nosso trabalho está intitulado como Educação de Jovens e Adultos em Questão, o sonho não acabou. Este trabalho tem como coautores a assistente técnica pedagógica Alessandra Francelino Pereira Rocha e a professora doutora Elaine Conte. Este estudo é um recorte da minha dissertação de mestrado, onde procuramos desenvolver um documentário que pudesse ser utilizado como material de apoio em sala de aula, de forma a motivar os nossos estudantes a permanecerem e concluírem os seus estudos. O objetivo geral deste trabalho é analisar em produções científicas brasileiras os principais motivos que levam à evasão da EJA no período de 2018 a 2022, buscando estabelecer relações com as memórias e histórias da evasão de um grupo específico da EJA, do Centro de Educação de Jovens e Adultos de Araranguá. Esta pesquisa foi realizada no Centro de Educação de Jovens e Adultos, localizado no município de Araranguá, em Santa Catarina, onde surge a preocupação dentro da comunidade do SEJA com a crescente realidade que estamos enfrentando, onde muitos jovens e adultos têm acesso à escola, porém não conseguem permanecer nela. Inicialmente, mapeamos as investigações teóricas brasileiras acerca da evasão na EJA, no período de 2018 a 2022, buscando estabelecer relações com as memórias e histórias desses egressos. Além disso, diagnosticamos os principais motivos que levaram os estudantes a evadirem. Ocorreu posteriormente a produção de um documentário que relata experiências de 5 ex-alunos da EJA e a trajetória percorrida e o êxito alcançado em decorrência da conclusão do curso. A EJA é uma modalidade de ensino que foi consolidada como política educacional em 1996 pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 37. A partir daí, a EJA passa a ter um pouco mais de visibilidade. Essa lei nos diz que a educação de jovens e adultos é destinada àqueles que não tiveram direito ao acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. A partir daí, a EJA passa a ter 3 funções: a reparadora, a equalizadora e a qualificadora. Ela vem reparar um erro histórico de desigualdade, trazendo esse aluno de volta à escola. A partir daí, ela vai dar oportunidade e possibilidades de igualdade a esse aluno que retornou. E, por fim, ela vai tornar esse estudante protagonista e pertencente ao espaço que ele está inserido. Dessa forma, as chances desse estudante permanecer e concluir os estudos serão bem maiores. Esse panorama educacional nos leva a refletir que as políticas públicas não estão sendo efetivas para minimizar a problemática da evasão escolar e que a falta de diretrizes educacionais envolvendo jovens e adultos não atendem à demanda da população. Dessa forma, devemos tentar reverter a trajetória de apagamento da EJA, tendo em vista que a desigualdade educacional desses sujeitos está atrelada à desigualdade social. A educação de jovens e adultos tem como seu objetivo principal educar jovens e adultos que precisaram pôr a sua sobrevivência à frente da educação e, portanto, não terminaram seus estudos na idade regular por algum motivo. A EJA permite que o estudante retome os estudos e realize a conclusão, possibilitando sua qualificação e, consequentemente, melhores oportunidades no mundo de trabalho. Quando o jovem, adulto ou idoso resolve retornar à escola na modalidade EJA, suas razões são distintas, mas o sonho de finalizar os seus estudos são claros, necessários
e com benefícios à valorização da condição humana. Diante do exposto, então, surge a nossa preocupação com a evasão escolar no Centro de Educação de Jovens e Adultos, no município de Araranguá. Então, dessa forma, quem são esses estudantes da EJA? Quem são esses alunos que vão e que voltam, que retornam? Os estudantes da EJA são protagonistas de histórias reais e ricos em experiências vividas, os quais chegam à escola muitas vezes já adultos, formando assim grupos diversos, em que cada um tem interesses próprios e trajetórias diferenciadas. Na sua maioria, são egressos que precisaram abandonar os estudos por vários fatores, dentre eles o trabalho precoce, o não incentivo aos estudos, gravidez na adolescência, drogas, vulnerabilidade familiar e entre outros. Então, é muito comum o nosso aluno se evadir, tendo em vista que a prioridade dele nesse momento, onde a grande maioria já tem sua família constituída, não são os estudos, é um lar, é pôr o alimento na mesa e até a questão do lazer. Então, nós, enquanto educadores, e quando eu falo nós, eu falo toda a equipe administrativa, pedagógica e gestores, incluindo os professores, a gente tem um papel fundamental. Nós precisamos ter um olhar diferenciado para esse público. Esse estudante, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser valorizado, respeitado, Nós precisamos conhecer um pouco mais da realidade dele, o que fez ele retornar para a escola, quais são os interesses dele, quais são os anseios dele. E a partir daí, mostrar que é possível, essa conclusão dos estudos, que a gente está ali para dar todo o suporte e o apoio para esse aluno que ele precisar. A escola tem como objetivo ofertar o ensino básico àqueles que não concluíram os estudos na idade certa. O contexto da EJA é marcado por uma diversidade de experiências e trajetórias de vida. A valorização da identidade e o respeito à singularidade de cada sujeito são fundamentais para promover um ambiente educacional, inclusivo e acolhedor. Então, diante desse contexto, surgiu a seguinte questão de pesquisa. Por quais razões os estudantes da EJA interrompem seus estudos e como essas experiências se relacionam com suas memórias e histórias de vida durante esse percurso formativo, considerando especialmente os aspectos de pertencimento e reconhecimento social. Os objetivos específicos foram mapear as principais tendências acerca da evasão na EJA nos estudos, fazendo conexões formativas com o contexto específico de Araranguá. Analisar as produções teóricas sobre o tema estudado em articulação com as representações e memórias dos estudantes egressos do SEJA, para buscar alternativas educacionais na instituição. Refletir sobre a importância do pertencimento e do reconhecimento social como forma de permanência do estudante da EJA na escola. Produzir um documentário motivacional com depoimentos de ex-alunos formados na educação de jovens e adultos e que hoje conquistaram seu espaço no mercado de trabalho, para ser apresentado aos estudantes do SEJA na perspectiva de incentivá-los a prosseguirem seus estudos. Então, nós podemos ver que a evasão escolar na EJA está presente em diferentes etapas da vida dos estudantes. É um problema que atinge todos os níveis de ensino da educação no Brasil, onde muitos jovens e crianças abandonam a escola para ingressar no mercado de trabalho, pois a prioridade para essa parcela significativa da população não é a educação, mas a sobrevivência. A evasão escolar tem sido consequência de diversos fatores como produto de um processo educativo fracassado, produzido pela própria sociedade. Nesse cenário da EJA surge a nossa preocupação especialmente com as questões de pertencimento e reconhecimento, que também tem implicações importantes nos estudos da memória e da educação. Então, de que forma que a gente pode estar ajudando o nosso estudante que retorna? Criando um ambiente inclusivo, valorizando as memórias e experiências que os estudantes trazem, utilizando metodologias alternativas,
que quando nós partimos do senso comum para o conhecimento científico, a apropriação desse conhecimento ele se torna mais fácil. E quando o nosso aluno ele tem voz e vez, e essas são levadas em consideração, as chances de permanência serão mais reais e a conclusão do estudo muito mais próximas. Como diria Abraham Maslow, em sua hierarquia das necessidades, incluindo esse sentimento de pertencimento e amor como uma das necessidades psicológicas fundamentais dos seres humanos. Ele a colocou como uma necessidade social após a satisfação das necessidades fisiológicas e de segurança. Então, como o pertencimento, e o reconhecimento e esse amor que a gente dá para o nosso aluno tem um papel fundamental na permanência dele durante os estudos. Então, em nosso trabalho, a gente adotou uma abordagem qualitativa exploratória com estudo de caso. A produção do documentário teve as seguintes etapas, onde a gente realizou uma busca ativa desses participantes na secretaria do SEJA, com autorização do gestor da escola. Esse grupo ele foi composto por 5 egressos, após nós buscarmos o contato de alguns que já não existia mais e outros, por decorrência da exposição da imagem, não aceitaram. Na sequência, foi encaminhado um roteiro de perguntas para esses egressos e esclarecimentos de como aconteceria a produção desse comentário, para que eles pudessem se familiarizar. O tempo estimado para a gravação ele foi de 2 horas, incluindo a escuta e algumas provocações dialógicas. Depois, ele foi realizado alguns recortes e ele teve um produto final de 23 minutos. Ele foi realizado em um local previamente agendado, após a concordância de todos os participantes, com hora e data pré-agendada. O local foi no estúdio de gravação e em sala de aula do SEJA. A partir dos relatos dos nossos participantes do documentário, nós podemos fazer a seguinte análise de um modo geral. Eles revelaram que as experiências diversas marcadas por eventos significativos e que influenciaram seu retorno à escola. Essas histórias pessoais fornecem simulações sobre os motivos que levaram os participantes a buscar a educação de adultos, entre essas questões familiares, oportunidades de trabalho ou a busca por realização pessoal. Mas ficou bem evidente que os aspectos econômicos relacionados ao trabalho foram os fatores predominantes das tomadas de decisão. O documentário relata experiências de 5 ex-alunos da EJA, a trajetória percorrida e o êxito alcançado por cada um em decorrência da conclusão do curso. Este documentário tem como objetivo motivar e incentivar nossos alunos a permanecerem e aqueles que se evadiram retornarem aos bancos escolares, ressaltando a importância da educação em nossa vida pessoal e, consequentemente, os benefícios para a vida profissional. Acreditamos que ao inserir este documentário na prática docente e este ser replicado aos estudantes do SEJA de Araranguá, poderá contribuir para a reflexão e estímulo para que nossos estudantes não desistam de seus sonhos e finalizem seus estudos. A partir da fala das participantes Rosane e Neuza, nós podemos entender a importância do olhar do outro sobre a nossa existência e sobre o nosso futuro, quando as entrevistadas nos dizem que a gente não tinha esse incentivo para estudar. Nunca me sonharam uma dentista, nunca me sonharam uma psicóloga, nunca me sonharam uma professora. E quando a entrevistada Neuza diz que foi excelente ter feito o NAS, eu fico toda a vida, foi o lugar onde eu mais aprendi e eu nem tive professor, mas eu tive sorrisos, eu tive olhares, eu tive apoios, eu tive a boa vontade quando me entregavam os módulos. Muitas vezes dificultamos as coisas mais simples, porque nos parece óbvio, mas quando quem recebe se torna o suficiente para que ele consiga ter um ponto inicial, de recomeço. Da mesma forma, quando o Diego nos faz refletir sobre a importância do olhar de si para si mesmo,
a autoestima elevada, o autorreconhecimento de ter superado os desafios e hoje ser exemplo, quando ele nos diz que eu sempre quis estudar, sempre tive vontade de estudar, sempre lutei pelos meus direitos como surdo e ter acesso à escola. Eu mesmo fui meu exemplo de organização e planejamento na própria vida. No passado, eu não tinha noção do que tenho hoje. Percebo que sou exemplo principalmente para os surdos. Aqui a gente tem o link que está no YouTube, né, desse documentário. Algumas imagens dos nossos 5 alunos entrevistados. E como consideração final, né, nós podemos chegar aos resultados da investigação, reafirmam a força da palavra para motivar ações de reconhecimento, visto que a EJA é uma formação das fronteiras de si e de outro no mundo, das possibilidades de leitura da palavra, das intersecções humanas e do trabalho, a necessidade de criar outros espaços de reconhecimento no mundo, assegurando a cidadania frente aos limites de produções científicas encontrados nessa área. Com base no documentário, foi permitido o reconhecimento da autonomia através da própria história vivida e esperançada, o que gerou acervos culturais, a autorrealização por meio da EJA. É assim que construímos identidades, participamos das transições socioculturais de ação política, multiculturais, intergeracionais e intersubjetivas, garantindo nossos direitos e lugar histórico. Constatamos ainda que o documentário contribuiu com o processo de fortalecimento dos sujeitos por provocar práticas de empoderamento, autoestima e transformação da coletividade. Aqui nós temos algumas referências, né? Entre eles o Freire, que é um dos autores principais relacionados à educação de jovens e adultos. E nosso trabalho se encerra aqui. Muito obrigada.